os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais um domingo, mais um dia do Senhor. Que seja um domingo santo ao Senhor. Um tempo de oração, um tempo de louvá-lo pelos seus poderosos feitos, um tempo de agradecê-lo pelas suas bênçãos, um tempo na presença do nosso Deus. Vamos começar esse domingo com uma oração. Vamos começar esse domingo entrando na presença do Senhor, buscando, orando, clamando pela sua graça e a sua misericórdia na nossa vida, na nossa história. Feche os seus olhos, curve sua cabeça e vamos conversar com Jesus. Eterno e poderoso Deus, estamos, ó Pai, na manhã desse dia, buscando, ó Pai, a tua direção, a tua iluminação, ó Pai. Buscamos, ó Pai, na tua palavra, a partir desse instante, o alimento para as nossas almas, ó Pai. Que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, esteja, ó Pai, nos instruindo, nos ensinando, trazendo, ó Pai, do teu querer, da tua graça, da tua misericórdia sobre nós. Fala, ó Pai, ao nosso coração. Ensina-nos um pouco mais do teu ensino, ensina-nos um pouco mais, ó Pai, do teu querer. E teu Espírito Santo, sondando mente e corações, traga, ó Pai, ao nosso coração aquilo que nós mais precisamos nesse instante. Aquilo que totalmente, ó Pai, que vai preencher a lacuna, que vai preencher, ó Pai, o vazio que muitas vezes habita em nosso coração. Vem com poder, com graça e com misericórdia visitar-nos. Visitar cada lar, cada família, cada irmão, ó Pai, que nesse momento acompanha esta mensagem. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos-te. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Como é bom podermos começar esse domingo lembrando dessa maravilhosa promessa. O Deus que vem em nossa direção. Deus que já veio na história em Cristo, mas que dia a dia continua se revelando a nós através da iluminação na sua palavra, continua a falar ao nosso coração por meio dos teus escritos, continua a trazer consolo, paz e fortalecimento ao nosso coração. Louvado seja o nosso Deus por isso. Nesse domingo, nós aqui estamos para orar, para estudar a palavra, mas também para louvar ao nosso Deus pelos seus poderosos feitos. E é isso que nós vamos fazer nesse instante. Nós vamos cantar um hino, o hino de número 303 do nosso inário, hino intitulado Um Pendão Real. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar juntos esse hino de número 303. Entregou ordem a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, transformado
passado já terríveis batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e a seu real pendão. Os que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão. Com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Um pendão real nos entregou o rei, a nós, os seus soldados. E esse pendão real, esta bandeira, é aquilo que dia a dia nós levamos adiante como mensagem do Evangelho para as nossas vidas. Nós estamos estudando, já este é o 9º domingo, sobre este tema, superando os obstáculos. Temos estudado na Palavra de Deus aquilo que ela mesma nos traz como lição para enfrentarmos tempos difíceis. Temos meditado no livro de Esdras, no livro de Neemias. Hoje encerraremos o livro de Neemias. A partir do próximo domingo, continuando esse tema, vamos falar também sobre o livro do profeta Ageu. São livros que nos ensinam a enfrentar tempos difíceis, a enfrentar momentos difíceis da nossa vida. Nesta manhã, em especial, nós vamos continuar a falar sobre a soberania de Deus na nossa história, na história do seu povo. Mas hoje nós vamos falar especialmente sobre a misericórdia de Deus. No último domingo, nós falamos da soberania de Deus, enfatizando a sua bondade. Hoje falaremos especialmente a respeito da sua misericórdia. Nosso texto base é Neemias 9, versículo 16. Daqui a pouquinho a gente vai lê-lo. Mas antes de ler o texto bíblico, vamos retomar a partir do ponto onde nós estudamos semana passada, continuando assim o nosso estudo bíblico. Na semana passada, nós meditamos na primeira parte desse capítulo, do versículo 1 até o versículo 16. Eu me lembro que eu comentei que o versículo 16 ele pode funcionar como uma dobradiça nesse capítulo. Como assim uma dobradiça? O versículo 16 ele pode ser visto como uma transição de momento entre a primeira e a segunda parte deste capítulo. Por que assim uma transição? Porque a primeira parte do capítulo nos fala sobre o Deus que é bom desde a criação. Nós vimos, por exemplo, a bondade de Deus na sua criação. Nós falamos da bondade de Deus na preservação de todas as coisas, na nossa escolha como seus filhos, na sua compaixão, no seu cuidado, realizando atos prodigiosos, milagres da história. Então, a primeira parte desse capítulo nós vimos sobre
a bondade de Deus ao longo da história. Nós vimos que Deus se revelou como um Deus bondoso ao longo da história do seu povo. Mas nós paramos semana passada falando exatamente que, apesar desta bondade, nós pecamos. A história do ser humano é a história de um grupo de pessoas que, apesar da bondade de Deus, pecaram fazendo aquilo que não agrada a Deus. Desde o Éden, essa é a nossa história. Qual a reação de Deus diante do nosso pecado? Poderíamos imaginar que a reação do Deus bom fosse a ira. E realmente ele se ira contra o pecado. Mas na sua graça e misericórdia ele ama o pecador. Hoje, portanto, nós veremos sobre a misericórdia de Deus diante do nosso pecado. A misericórdia do Senhor diante do nosso pecado. Vamos começar fazendo a leitura de Neemias 9, versículo 16, que foi apontado como texto base para nós iniciarmos o nosso estudo desta manhã. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos seus mandamentos. Porém é uma partícula aqui, uma conjunção de adversidade. Quer dizer, apesar de toda a bondade de Deus, desde os nossos pais tem existido o pecado. A cerviz, as costas duras, não tem se dobrado perante ele, não tem ouvido os seus mandamentos. Então hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Sobre o Deus que é bom, mas apesar de ser bom, nós pecamos. Falaremos, portanto, dessa misericórdia de Deus ao longo da história. É interessante que nesses versículos, a partir do versículo 16 até o final do capítulo, eu digo que nós vemos aqui um esboço da nossa história, da minha história, da sua história. Porque na nossa história, Deus tem se revelado como um Deus bom. E eu e você, como temos nos revelado na nossa história? Nós temos nos revelado na nossa história como pecadores. Porém, apesar do nosso pecado, Deus escolheu revelar a sua misericórdia e não a sua ira a nós. Deus resolveu revelar a sua misericórdia em nos perdoar. Portanto, nós falaremos de duas realidades. O pecado, que é a nossa história, a partir do versículo 16, aqui tem um pequeno errinho, não é o versículo 7 e 8, não. É a partir do versículo 17. A misericórdia divina, a história de Deus na nossa história. Então, nosso estudo nesta manhã falará sobre essas duas realidades. A nossa história, o pecado, mas o agir de Deus, a sua misericórdia. Comecemos, portanto, a falar sobre o nosso pecado. A realidade do pecado na nossa história começa com a soberba. Vou voltar lá para o texto de Neemias, capítulo 9, verso 16. Porém, ele e nossos pais se houveram soberbamente. Por qual razão o texto narra todas as coisas boas que Deus fez de Israel para, em seguida, narrar o pecado e a ingratidão do seu povo? Eu acredito que há um objetivo bem claro: mostrar como nós não merecemos a misericórdia de Deus. A misericórdia não é merecimento. A misericórdia é Deus não nos tratar como convém, como nós merecemos. A misericórdia implica exatamente isso, em Deus não nos tratar como merecíamos. Merecíamos a justa ira de Deus, a condenação. E é interessante que a palavra se houveram soberbamente aqui, se a gente for lá para o livro de Êxodo, nos primeiros capítulos, quando fala das reações de Faraó frente às palavras de Moisés, é exatamente a mesma palavra hebraica. Faraó foi soberbo com Moisés, com Arão. Mas lá, Faraó foi soberbo com Moisés e com Arão. Ele está falando que nós fomos soberbos com Deus, é muito mais grave. Se os egípcios receberam a condenação, a história das 10 pragas,
que sucedem à soberba de Faraó, o que nós mereceríamos se nós formos soberbos com Deus? A história do nosso pecado começa com a soberba. A soberba é a atitude de não reconhecer a dependência diante de Deus. A soberba pode ser aqui entendida então como essa atitude de não reconhecer que dependemos de Deus. Mas, como nos ensina o salmista, um abismo chama outro abismo. A soberba leva-nos também à rebeldia e à ingratidão diante de Deus. Versículo 17. Recusaram ouvir-te e não te lembraram das maravilhas que fizeste. O que é o recusar ouvir? A rebeldia do coração. O coração que quer tapar os ouvidos para não ouvir Deus. O coração que insiste em ignorar os atos de Deus. E não apenas isso. Também o coração que nega as maravilhas que Deus fez, que ignora a história e, portanto, é ingrato. Israel se porta como, o profeta Isaías vai falar isso, né? Como boi selvagem, como a mula que não reconhece o seu dono. Deliberadamente, o povo do Senhor não quer dar ouvidos ao Senhor, recusa ouvi-lo. É interessante que nada faltou ao povo de Deus e eles mesmos vão reconhecer isso. Neemias 9:21 diz assim: desse modo, o próprio povo falando isso, os sustentaste 40 anos no deserto e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, os seus pés não incharam, apesar de nada faltar. O povo, como diz esse versículo 17, não se lembra das maravilhas que fizeram. E mais, levantam um chefe, endurece de sua cerviz, na sua rebelião, levantam um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão do Egito. A rebeldia e ingratidão é tão grande que eles falam, melhor voltar para o Egito. Que situação triste. O pecado que começa com um reconhecimento de independência diante de Deus, se torna agora uma rebeldia, uma ingratidão, e por fim se torna aquilo mais detestável que a palavra de Deus diz: a idolatria e a blasfêmia. Versículo 18. Ainda mesmo, quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o meu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Essa, meu irmão, minha irmã, não é a história apenas do povo de Deus do Antigo Testamento. Essa é a nossa história, infelizmente. Nós declaramos várias vezes na nossa vida a independência de Deus. Fomos soberbos ao deixar Deus de lado, deixar Deus de escanteio. Outras tantas vezes nos portamos de forma rebelde, negando ouvi-lo, e ingrato apesar de tudo que Deus fez. Outras vezes criamos os nossos próprios deuses, que não são apenas deuses de barro, deuses de argila, deuses de metais. Pode ser muitas vezes o nosso casamento, pode ser muitas vezes o nosso trabalho, pode ser muitas vezes algo que faz parte da nossa vida. Muitas vezes temos criado os nossos próprios deuses e assim blasfemado diante de Deus. Eu não vou ler do versículo 26 a 30, mas por toda a história do povo de Deus, esses atos se fizeram presentes. E da mesma maneira, por toda a nossa história, esses atos também se fazem presentes. A primeira lição que nós aprendemos olhando para o texto bíblico é que, apesar de Deus ter sido bom, a nossa história é a história do pecado. Tentamos ser, e muitas vezes, independentes de Deus. Nos rebelamos, somos ingratos. Criamos nossos próprios ídolos, nossos próprios deuses, e blasfemamos o nome do Senhor. Como Deus vai reagir diante desse nosso pecado? A palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é o Deus de toda a misericórdia. Isso é algo maravilhoso, meu irmão, minha irmã.
o Deus de toda a misericórdia. Capítulo 9, versículo 31. Mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Aqui entra o conceito que a gente vai trabalhar essa manhã. Misericórdia. Pela misericórdia, Deus não acabou com eles, que é o que eles mereciam. Deus não os desamparou, deixou eles lá a sua própria sorte, que era o que ele merecia. Mas Deus é clemente. Apesar do pecado, ele ouve posteriormente o clamor do seu povo. Deus é Deus misericordioso. Ele não dá o que nós merecemos, ele não dá a paga das nossas ações. Não imagine, meu irmão, minha irmã, que tudo que acontece na nossa história é apenas consequência de ações. A misericórdia de Deus nos livra de tantas e tantas consequências. Deus é um Deus misericordioso. A misericórdia divina, ela entra na nossa história. Esse Deus de toda a misericórdia. Eu coloquei aqui para nós observarmos 3 ações de Deus. Da mesma forma que eu coloquei o pecado numa crescente, citando 3 ações. Primeiramente a soberba, depois a rebeldia e a ingratidão juntas, que a rebeldia que leva à ingratidão, e depois a idolatria e a blasfêmia, porque são quase sinônimas nesse contexto, juntas. Eu quero mostrar, por outro lado, que apesar da grandiosidade do nosso pecado, a misericórdia de Deus se expressa. Eu coloquei 3, mas podemos colocar mais ações aqui. A misericórdia de Deus começa primeiramente pelo seu perdão. A parte B do versículo 17 diz assim: porém tu, ó Deus perdoador, semelhante ao versículo 31, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. A primeira realidade que nós encontramos aqui é que o nosso Deus, apesar do nosso pecado, ele é um Deus perdoador. É um Deus que tem compaixão de nós. É um Deus que estende a mão, apesar do nosso pecado. Fomos soberbos, ingratos, rebeldes, blasfemos, idólatras. Mas Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. A misericórdia do Senhor começa exatamente com o seu perdão. E a partir desse perdão, nós conhecemos uma segunda realidade, que é o amparo, o cuidado de Deus. Deus nos perdoa e Deus cuida de nós, ele nos ampara. Versículo 19, Neemias 9, 19. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não nos desamparaste no deserto. Deus podia deixá-los à própria sorte. Nada do que Israel fez no deserto fez com que Deus abandonasse o seu povo em definitivo. Nem mesmo a idolatria, a soberba, a ingratidão, a blasfêmia, a rebeldia, nada disso invalidou as promessas de Deus e as demonstrações do seu amor para com Israel. Não os deixaste no deserto. E olha só a ênfase. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de andar. Inclusive, no culto desta noite, nós vamos citar, não esse texto, mas nós vamos citar esse fato, a coluna de nuvem e a coluna de fogo, como símbolos da presença de Deus, o Deus que não nos desampara. Deus que não nos desampara. Deus não os deixou. O Deus da misericórdia é o Deus que, apesar do nosso pecado, te perdoou. É o Deus que te ampara. E algo muito maravilhoso, é o Deus que te dá vitórias. Capítulo 9, versículo 22. Também lhes deste reinos e povos, que se lhe repartissem em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Hesbom, a terra de Og, rei de Bazã. Apesar do pecado,
apesar de não merecerem nada, ou melhor, merecerem a condenação, a justa ira de Deus, Deus os perdoou. Deus esteve com ele, cuidou deles, os amparou e Deus deu misericórdia. Se você ler esse capítulo 9, a partir do versículo 23, você vai ver como Deus sempre foi misericordioso com esse povo. Até o versículo 30, ele vai citar diversos momentos. Vai citar momentos, por exemplo, da conquista de Canaã, vai citar o período do juízo, o período dos reis, porque essa não é a história apenas desse povo, é a nossa história. Deus foi bondoso, Deus é bondoso conosco, mas nós pecamos. Porém, Deus foi misericordioso conosco. Ele já nos perdoou, Ele nos ampara e Ele continua a nos dar vitórias. Essa não é a história do povo do Antigo Testamento, é a minha história. Não é a história deles apenas, é a minha, é a sua. É a história divina entrando na história de homens e mulheres, do seu povo, na nossa história. A misericórdia de Deus adentra na nossa história de forma maravilhosa. Depois de tudo que fizeram, e apesar de tudo que fizeram, apesar da murmuração, da idolatria, Deus manifestou misericórdia com esse povo. Deus cuidou desse povo, Deus perdoou esse povo, Deus deu vitórias a esse povo. É claro que eles tiveram momentos difíceis. Momentos, por exemplo, como cita Juízes, capítulo 21, versículo 25, eu não coloquei aqui, mas é a frase que sintetiza a realidade do pecado. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21, 25. Sintetiza a realidade anterior que a gente falou, a realidade do pecado. E justamente por causa desse pecado, eles tiveram momentos mais difíceis ainda, como o exílio em terra distante, mas Deus não deixou de amar esse povo. Deus não deixou de agir com misericórdia, Deus não deixou de perdoar, de amparar, de dar vitórias aos seus filhos. Meu irmão, minha irmã, para nós caminharmos já para a nossa conclusão. O grande tema desse capítulo 9 de Neemias, é a soberania de Deus na história do seu povo. Um Deus que é essencialmente bom, mas que diante do nosso pecado, em vez de se revelar o Deus da ira, continua sendo bom por meio da sua misericórdia. A misericórdia divina é a causa da nossa esperança. Deus, ele é bom desde a eternidade. De eternidade a eternidade ele é Deus. De eternidade a eternidade ele é bom. Nós, desde o nosso nascimento, somos pecadores. Em pecado fomos concebidos. Continuaremos pecadores até o momento em que fecharmos definitivamente os nossos olhos nesta vida. Continuaremos a pecar em pensamentos, em palavras, em ações. Mas Deus também, conhecendo a história, o Deus onisciente, que conhece todas as coisas, desde a eternidade, também é misericordioso. E é esta misericórdia que é a causa da nossa esperança. Apesar do nosso vil proceder, a misericórdia do Senhor é a nossa esperança. Reconheça, meu irmão, minha irmã, o seu pecado. Confesse-o ao Senhor. E encontre na cruz de Cristo a esperança nas misericórdias do nosso Deus, que renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Esta é a razão de não sermos consumidos. Porque se não fosse o Senhor ao nosso lado, Israel que o diga. Meu irmão, minha irmã, esse capítulo nos traz a lembrança da soberania de Deus. Esse Deus que é soberano conhece o nosso pecado. Um Deus bom, mas que apesar do nosso pecado continua sendo bom, revelando a sua misericórdia sobre as nossas vidas. É esse o nosso Deus, um Deus maravilhoso,
Um Deus que, na sua soberania, escolheu a sua misericórdia para nos tratar. O Deus que é bom e o Deus que é misericordioso. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós conhecemos. Este é o nosso Senhor. Vamos curvar nossas cabeças nesse instante, vamos orar mais uma vez. Curve sua cabeça, vamos conversar com Jesus, vamos buscá-lo. O Deus de toda... O Deus que revelou-se como bondoso, mas que, apesar do nosso pecado, continua sendo bom, sendo misericordioso sobre as nossas vidas, sobre a nossa história. Curve sua cabeça, vamos conversar com Jesus. Eterno e poderoso Deus, ao final, ó Pai, deste momento de estudo da Tua Palavra, o nosso coração, ó Pai, se enche de gratidão em reconhecer, ó Pai, que apesar do nosso vil proceder, o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo, ó Pai, misericordioso. Ó Pai, visita-nos, ó Pai, nesta manhã com o Teu Espírito Santo, que traz, ó Pai, a cada um de nós a certeza, ó Pai, da Tua misericórdia que renova-se a cada manhã. Que possamos olhar, ó Pai, e reconhecer que somos pecadores, mas nos alegrarmos, ó Pai, dessa certeza. Na certeza, ó Pai, das Tuas misericórdias que se renovam, que são abundantes sobre a nossa vida e que têm, ó Pai, se estendido na nossa história. Graças Te damos por tudo. Te louvamos e Te agradecemos, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o Deus de toda misericórdia. Ó Pai, Te louvamos pelo Teu perdão, pelo Teu cuidado. Te louvamos, ó Pai, pelas vitórias que o Senhor tem nos dado, apesar dos nossos pecados. Graças Te damos por tudo. Graças Te damos porque Tu és o nosso Deus e em Ti confiamos e nas Tuas misericórdias nós esperamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus assim te abençoe. Encerrando esse nosso momento, quero deixar aqui um convite para você. Logo mais às 6h30, pelo Facebook, a fanpage da nossa igreja. Acompanhe um momento de culto a Deus. Vamos expressar a nossa gratidão, expressar o nosso louvor, expressar a nossa adoração a esse nosso maravilhoso Deus. Hoje, às 6h30. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo na presença de Deus, debaixo das misericórdias do Senhor. O teu Senhor, quando clama seu nome.